Vamos à nossa segunda parte. Nós estamos analisando a competência 3 da redação do Enem, que diz respeito à relação, seleção, organização e interpretação das ideias em defesa do seu ponto de vista. Como é que isso tudo funciona na prática? Vamos lá? Bom, trouxe essa imagem aqui para vocês perceberem a evolução do processamento de dados, para a gente entender mais ou menos como é que funciona o nosso pensamento durante a escrita da redação do Enem. Os dados, eles são números, pequeninas informações descontextualizadas, são itens que às vezes ficam flutuando. A gente pode dizer, entender que um percentual de violência é um dado, vai depender de como nós olhamos para ele, né? Ele pode não significar nada para mim se eu chegar e receber esse dado assim, sem mais, sem menos. No entanto, quando eu contextualizo esses dados dentro de um determinado cenário, eu passo a ter uma informação. E aí eu vou trabalhando essa informação, ligando uma à outra, para produzir uma coisa chamada conhecimento. E quando eu produzo uma rede de conhecimento, que é dinâmica, eu posso produzir insights, ou seja, ligar uma ideia à outra de modo criativo, de modo que as pessoas às vezes não tenham percebido ou dificilmente percebam na correria do dia a dia. Quando a informação é contextualizada e se liga uma à outra, eu produzo conhecimento e isso passa a fazer sentido. Quando eu aproveito conhecimentos de áreas diferentes, eu produzo ideias ou insights que vão elevar o meu patamar de conhecimento a um outro grau, a um grau de criatividade. E quando eu consigo fazer o percurso dessas informações de forma produtiva, eu tenho a sabedoria. Por que eu estou falando dessa etapa de processamento de dados? Porque ninguém chega à sabedoria sem passar pelas etapas anteriores. E quando nós nos deparamos com a redação do Enem, é mais ou menos assim que funciona. Nós temos que selecionar, organizar, hierarquizar os argumentos e as ideias que são colocadas para a gente em defesa do nosso ponto de vista. Como é que isso funciona na prática diante da proposta de redação do Enem? Vamos lá, eu trouxe aqui a proposta do ano de 2016. Então, a proposta de redação é o seguinte: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. O texto diz para a gente que nós precisamos apresentar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos e selecionar e organizar de forma coerente e coesa os argumentos e os fatos para a defesa do nosso ponto de vista. Então, essa é a proposta. Ela foi avaliada lá na competência 2. Então, será que eu entendi o que é para falar? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, eu tenho que propor uma solução para esse problema. Aí, a proposta de redação me apresenta dados, né? Vai me apresentar uma série de textos que são dados que eu posso aproveitar para construir informação e elaborar o meu conhecimento ao longo do percurso de escrita da redação. Vamos a esses dados que estão lá na proposta de 2016. Vamos ao texto 1. Texto 1 diz o seguinte para a gente: em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa às pessoas, além de proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada, afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas em matérias sociais, políticas e culturais, etc. O que esse texto quer dizer? O que esses dados querem dizer para a gente quando nós contextualizamos no tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil? Vamos analisar e destacar algumas coisas interessantes do texto. Primeiro delas é que ele fala em liberdade de crença religiosa às pessoas, ou seja, na nossa Constituição é garantida a liberdade de crença religiosa, então a gente tem que ter isso na cabeça, né? Todas as pessoas são livres para exercerem as suas religiões. Segunda coisa interessante que esse texto traz para a gente é a proteção e o respeito às manifestações religiosas. Então não basta só garantir a liberdade do ponto de vista da Constituição, é preciso proteger e é preciso respeitar as manifestações religiosas que nós temos no nosso país. Além disso, nós temos um outro dado bastante interessante que diz respeito ao Estado. O Estado, ele deve ser laico, deve-se buscar a laicidade do Estado. O Estado laico é aquele que não é guiado por nenhuma religião.
Então, isso está previsto lá na nossa Constituição. E são 3 informações importantes que eu posso, de repente, aproveitar, né, se eu prestar atenção na leitura desse texto, aproveitar lá para conseguir fazer o meu texto no final. Então, liberdade de crença religiosa, nós vamos retomar isso depois, proteção e respeito às manifestações religiosas e laicidade do Estado. São 3 dados, né, dentro de uma informação que podem ser aproveitados dentro do nosso texto de alguma forma, e a gente vai ver como daqui a pouco. Vamos para o texto 2? O texto 2 diz o seguinte para a gente, que nós temos o direito o direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão, mas atitudes agressivas, ofensas e tratamentos diferenciados a alguém em função da crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Isso é, são crimes que não têm fiança, né, não se pode pagar uma fiança, e são crimes que não prescrevem, passe o tempo que passar. O que esse texto traz de interessante para nós? Primeiro, criticar dogmas e os encaminhamentos religiosos é considerado liberdade de expressão. A crítica aos dogmas é liberdade de expressão. Então, criticar, por exemplo, os dogmas das religiões que dizem que não pode haver sexo durante casamento, isso é uma liberdade de expressão, desde que eu não ofenda. É isso que o texto diz. As atitudes agressivas, ofensas, tratamentos diferenciados, eles são considerados crimes. Então, já existe lei, né? Eu esqueci de colocar a referência aí, mas se eu não me engano, isso está lá nas nossas legislações, e a gente vai ver, um dos textos trata de legislação. Isso é crime, tá? Já está estabelecido por lei, então não adianta a gente criminalizar isso porque já é crime. Mas existe uma liberdade para a gente criticar esses dogmas e mesmo criticar as religiões, desde que nós não sejamos agressivos ou ofensivos e nem tratemos as pessoas de forma diferente, tá? Quando nós fazemos isso, estamos cometendo crime. Então, esses são outros dados, né? São outros dados dentro de uma informação que a gente pode extrair desses textos motivadores para aproveitar dentro do nosso texto final. Vamos ao texto 3? O texto 3 diz o seguinte para a gente, é o texto lá do Código Penal. Capítulo 1. Dos crimes contra o sentimento religioso, ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada em 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Ou seja, você tem a pena pelo crime religioso e você tem a pena pela violência também. Vamos lembrar que as penas sobre violência, elas variam de caso a caso, conforme aí a gravidade desses casos. Pois bem, o que esse texto tem de interessante para a gente? Quais são os dados que nós podemos extrair aqui desse conjunto de informações? Primeiro, a nossa legislação já prevê que existem crimes contra o sentimento religioso, ou seja, que existe uma punição para as pessoas que cometem aí preconceito religioso, que discriminam pessoas pela sua religiosidade ou falta dela. O que é interessante destacar aqui? Que existe uma pena de detenção que varia de 1 mês a 1 ano ou multa. Será que essa pena de detenção, isso a gente pode questionar, ela é uma pena leve diante de outros crimes, né? Isso cabe aí questionamento pessoal da nossa parte. Será que a multa simplesmente é suficiente para atenuar o mal ou a discriminação que se fez a alguém por conta da sua religiosidade? Fica aí o questionamento que a gente pode refletir extra-texto. E aí uma outra coisa interessante que nós temos é a questão do emprego da violência. Se existe violência nessa discriminação, nesse bullying, vamos dizer assim, né? Se há violência, a pena é aumentada, certo? E aí essa pena é aumentada também considerando o próprio ato de violência. Esses são outros dados que a gente pode transformar em informação lá dentro do nosso texto, se a gente quiser mais para frente. Vamos ao texto 4. O texto 4, ele é dividido em um gráfico e um infográfico que eu vou mostrar logo em seguida para vocês, a segunda parte, a respeito
de dados acerca da violência religiosa. Intolerância religiosa no Brasil. Fiéis de religiões afro-brasileiras são as principais vítimas da discriminação. Número de denúncias por religião desde 2011 a julho de 2014. Então, vocês olham aí que as religiões afro-brasileiras tiveram 75 denúncias dentro desse período. E a religião evangélica, 58 denúncias, né, dentro do período aí de 2011 a julho de 2014. Um outro número que merece destaque é de outras religiões que não foram identificadas, que estão aí em 15 religiões, né? 15 denúncias de diferentes religiões que sofreram discriminação e que sofreram denúncia, tá? Se a gente somar esses números, a gente vai ter um número de cerca de 216, se eu não me engano. Eu tinha somado previamente aí, dá 216 denúncias nesse período das religiões que foram identificadas. Entre essas religiões identificadas nesse período estão as religiões afro-brasileiras e as religiões evangélicas, que são as mais discriminadas no país, em que houve identificação da religião na denúncia. A segunda parte do texto diz o seguinte para a gente: existe uma denúncia a cada 3 dias, ou seja, cada 3 dias, uma denúncia nova é feita e isso é um número significativo. Por quê? Porque é um período muito curto de tempo. 213 denúncias com religião não informada. Olha que interessante. Enquanto no primeiro gráfico a gente tinha um total de 216 denúncias de religiões informadas, esse mesmo período tem quase que a mesma quantidade, né? 213, 216, 213, é quase a mesma quantidade, três denúncias de diferença aí para menos, de religiões não informadas. Olha que coisa interessante. Então, estou interpretando, ou seja, a violência religiosa, ela não se resume apenas àquelas religiões. Ou o número de violências, né, ou de violências contra determinadas religiões, poderia ser muito maior ainda se houvesse informação de qual religião pertence à violência sofrida. E nós tivemos 213. Né? Então, está equilibrado aí aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente não conhece. Então, a violência ela é o dobro, praticamente, do que está escrito lá naquele gráfico primeiro. 20% dos episódios até 2013, ou melhor, em 2013, tiveram violência física, não foram só violência verbal ou discriminatória, mas envolveu violência física, e 12% dos episódios relatados até julho de 2014 já haviam envolvido violência física, né? São coisas aí que a gente destaca e interpreta. O que eu posso interpretar? Olha, nós passamos o primeiro semestre do ano de 2014 e já ultrapassamos a metade daquilo do número de violência, número de ocorrências que envolvia violência em 2013. Então, isso aí são dados que a gente tem e que a gente pode aproveitar dentro do nosso texto. Eu faço, então, uma tempestade de ideias, que é um processo de trazer à mente todas as ideias relativas. Depois de ler todos esses textos referente ao tema, né, e sabendo do tema, caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil, eu trago tudo aquilo que eu já estudei, tudo aquilo que eu conheço sobre o tema, tudo aquilo que pode ajudar na minha argumentação. Eu faço esse processo mental de trazer ao meu pensamento todas as ideias possíveis para poder organizar. E aí eu destaco aquilo que eu vi de mais importante nos textos motivadores, pensando em, de repente, aproveitar uma ideia ou outra. Então, o que eu vi nos textos motivadores? Né? Pensei lá e destaquei a liberdade de crença, destaquei a questão do Estado laico, entendi que criticar dogmas pode ser considerado uma liberdade de expressão desde que não haja violência, de que atitudes violentas e discriminatórias, elas são crimes, né, por causa da religião, e são crimes que são agravados por conta da violência, e uma vez por serem crimes, eles são passíveis de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Vale destacar aí que a maior ocorrência de violência está atrelado às religiões afro-brasileiras e às religiões evangélicas, né? São as vertentes religiosas que mais sofrem com a discriminação, e que a gente tem aí um número
que indica o dobro de violência de religiões não informadas. Ou seja, houve discriminação, mas não se sabe a quais religiões houve essa discriminação, mas é um número tão expressivo quanto o número total de religiões informadas. E pensando aí que nos primeiros 7 meses de 2014 a gente já tinha passado da metade das ocorrências do ano passado, que era 2013, ali que o gráfico mostrava. Isso tudo são dados que eu tenho dentro dos textos motivadores, são dados que eu colhi lá nesses textos e que eu trouxe como destaque na minha tempestade mental. E aí eu passei o ensino médio todo estudando, passei o ensino médio lendo sobre história, sobre geografia, sociologia, eu fiz filosofia, né, uma das disciplinas, aprendi matemática, física, química, português, essas áreas do conhecimento que eu já mobilizei, que já foram avaliadas lá na competência 2, elas são importantes agora aqui também na competência 3, para eu continuar a tempestade de ideias e trazer ao texto tudo aquilo que eu conheço. Então, separei aqui alguns argumentos que eu fui pegando da minha cabeça, da minha tempestade de ideia. Entre esses argumentos, entre essas ideias ou dados, né, entre esses dados que eu posso juntar para formar ideias, eu penso o seguinte, olha, o Brasil tem uma tradição afrodescendente, né? Nós temos uma cultura, embora a nossa colonização tenha sido dada por europeus, a afrodescendência ela é algo muito forte no nosso país, essa questão da miscigenação, e é interessante pensar que lá nesse Brasil colônia, ao mesmo tempo que nós tínhamos os escravos, nós tivemos uma forte catequização dos índios, ou seja, a cultura, a religião católica, que era a religião oficial do reino, foi imposta aqueles povos primitivos que moravam aqui primeiro, né, por conta da colonização, e isso resultou hoje, né, segundo o censo de 2010, eu sei disso porque eu li lá em sociologia, pesquisei, já havia estudado esse tema lá com a minha professora de sociologia, e eu sei que 65% dos brasileiros são católicos. Então isso revela para mim que esse processo de catequização da colônia funcionou muito bem e hoje, mais de 500 anos depois, a gente tem 65% da população católica, segundo dados do IBGE de 2010. E aí eu vou lembrar das aulas de história, em que os judeus sofreram uma perseguição e o processo de holocausto durante o nazismo por conta da sua religião, entre outras coisas. Vou lembrar das aulas de filosofia e vou pensar lá quando o professor falava que Sócrates dizia o seguinte, os erros são consequência da ignorância humana. Ou seja, se as pessoas são ignorantes, elas erram, né? E aí precisa se pensar em corrigir esses erros, em perdoar esses erros, de repente, tudo vai depender de como o meu professor abordou essa questão. Aí eu vou pensar na atualidade, quando eu discuti sociologia lá com a minha professora, e entender que no atual cenário político do Brasil, existe uma emergência da bandeira cristã dentro da política, né? Vide aí o slogan do presidente, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e me parece que há um movimento de imposição dessa bancada religiosa, dessa bandeira religiosa, ou desse discurso religioso acerca do poder. E posso lembrar também das aulas de sociologia em que discutia-se a questão da religião e do poder. Vou lembrar também das aulas de sociologia, quando a professora explicou Karl Marx, e ele dizia assim, o seguinte, olha, o Estado, ele assiste à classe dominante, ele, em vez de dar apoio, né, esse Estado que deveria ser um Estado de bem-estar social, não, é um Estado que visa aí uma liberdade econômica, uma liberdade capitalista, ele vai dar assistência às pessoas que têm dinheiro, e não às pessoas que não têm dinheiro, que precisam, né, aos desvalidos. E aí, todas essas ideias eu vou trazendo para eu poder alimentar o meu texto. Como se não bastasse, né? Você que é um aluno estudioso, eu sei disso, você também vai pensar na própria relação da escola e vai entender que a escola, por exemplo, é um espaço de formação cidadã do indivíduo, né? Todos nós estamos na escola para nos tornarmos indivíduos críticos, autônomos, competentes. E por ser uma instituição autônoma, as escolas deveriam estar abertas para as amplas discussões e para a promoção de valores coletivos. Entre esses valores, por exemplo, o valor da tolerância, o valor do respeito, né? Poderíamos discutir as religiões do ponto de vista histórico, do ponto de vista dos seus fundamentos, não estou dizendo aqui catequizar ou ter práticas religiosas, mas discutir para desconstruir a ignorância, para trazer conhecimento para os alunos e para que os alunos saiam mais empoderados.
Vou lembrar das minhas aulas de literatura que eu tive com o professor Berga. E aí, quando o Berga explicava Machado de Assis, em um livrinho chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Brás Cubas, que era um defunto autor, dizia o seguinte: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. O que isso significa? Olha, o Brás Cubas ele preferiu não ter filho porque o homem é miserável. E a gente vai ver essa miséria em todo o livro, né, do Brás Cubas, um retrato dessa miséria na fase realista do Machado de Assis e de outros autores também. A gente vai ver esse retrato dessa miséria de caráter, aqui dizendo, e um certo alívio por não transmitir às gerações futuras essa miséria. O que será que isso quer dizer? Então eu faço essa viagem mental, que nada mais é do que esse processo de pensar os dados, relacionar os dados para construir um conhecimento, para ter insights e fazer aí uma tessitura, um texto, né? A palavra texto vem de tecer um texto com essas ideias, com esses insights, amarrar todos esses insights para defender o meu ponto de vista. E aí, moçadinha, eu preciso pensar assim: por onde eu começo a resolver essa problemática toda? Eu pensei em tudo isso, eu fiz esse turbilhão de ideias, eu preciso defender o meu ponto de vista. Seu ponto de vista vai ser defendido lá na conclusão. A sua proposta de intervenção é a principal característica do seu ponto de vista. E é com ela que você vai brilhar lá na hora do Enem, quando você for resolver o problema. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como eu resolveria? Peguei aqui uma linha de raciocínio, tá? Pode ser essa, existem tantas outras, mas eu trouxe uma aqui para exemplificar. O que eu penso? Como que eu posso resolver? Como pode ser um dos caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil? Estou fazendo o processo de trás para frente. Eu não estou começando aqui da introdução, do desenvolvimento para a conclusão. Eu fui direto para a conclusão, porque a conclusão é a minha tese, é a minha ideia principal. Eu preciso sustentar ela com argumentos. Então, eu preciso encontrar esse ponto de vista primeiro. Eu penso o seguinte, que olha, para a gente resolver tudo isso, a gente precisa investir em educação. Uma educação que desconstrua preconceitos, né? Uma educação que abra a mente das pessoas, que diminua a ignorância das pessoas, para que elas possam, enfim, ser pessoas conscientes e não ser pessoas preconceituosas. Como que a gente pode resolver isso? Né? Essa é a minha tese. Eu penso que as escolas elas devem promover palestras e diálogos sobre as religiões e a sua história durante o horário de aula e com a participação comunitária, né? Como que elas vão fazer isso? Por meio de parcerias com diferentes religiões religiosas, de diferentes credos. E aí a gente pode ainda receber antecipadamente, os professores podem receber de forma antecipada as dúvidas dos alunos, os questionamentos, passar para esses líderes religiosos para que eles expliquem as suas religiões para os alunos, né? Para que isso tudo vai acontecer? Para desconstruir preconceitos e para aumentar a tolerância e construir um legado de harmonia entre as religiões e entre a própria sociedade. Esse é o meu ponto de vista, tá? É isso que eu quero defender. E aí eu preciso, vamos lembrar lá da competência, selecionar, organizar, relacionar, interpretar essas ideias para que eu consiga defender esse ponto de vista. E aí eu preparei um esqueminha, né? Pensando na estrutura do texto, na estrutura da redação dissertativa argumentativa, introdução, desenvolvimento e conclusão, e nós vamos analisar ele aqui no próximo slide. O que eu colocaria lá na minha introdução? Ora, eu lembraria do Machado de Assis. Machado de Assis ele falou que nós temos um legado de miséria, né? E aí eu lembraria que, do ponto de vista histórico, que essa miséria, no caso do Brasil, ela vem desde a colonização, quando os índios foram catequizados forçosamente e tiveram a sua religião negada, né? Aquela religião que era considerada herege pelos católicos da época, ela foi uma religião silenciada em vista da catequização desses índios que o processo de colonização trouxe. Eu vou observar ainda que nesse processo, né, que catequizar as pessoas não é um dever do Estado, porque o Estado ele precisa ser laico. E olha aí, eu estou pensando lá uma ideia que estava nos textos de apoio. E o Estado laico, enquanto o Estado de bem-estar social, ele precisa amparar as pessoas e garantir a elas os direitos constitucionais, que são direitos à liberdade de crença, direito à liberdade de expressão, igualdade perante a lei, tudo isso.
eu começaria a minha introdução com essas ideias aí que eu pensei na minha tempestade mental, tá? Como que eu desenvolvo o meu texto? Em alguns parágrafos, eu poderia, por exemplo, analisar a imposição religiosa durante a colonização e o reflexo que ela traz hoje, ou vice-versa. Olha, hoje o Brasil tem 65% de católicos, o que prova que aquela catequização da época colonial, ela tem efeitos até hoje, né? E que dentro disso, dentro desse espaço, o Estado precisa ser realmente laico e não ter aquilo que a gente vê hoje, que é levantar bandeiras de determinadas religiões. E um Estado laico de bem-estar social, vou retomar aí conceitos de Karl Marx, de outros sociólogos, né? Weber, que a gente vê ao longo do ensino médio, e vou buscar um dos instrumentos desse estado de bem-estar social, a educação. E vou entender a educação como uma ferramenta que não pode ser dogmática, que se ela visa construir a autonomia do aluno, a liberdade de pensamento e de expressão, ela não pode ter dogmas, logo ela não pode ser guiada por uma religião. E com isso a gente diminui os erros, vou lembrar lá do Sócrates. Isso tudo estava passando na minha tempestade de ideias. E aí eu chego na minha conclusão, que é o meu ponto de vista, que eu já comecei a planejar por ele, né? Esse era o meu ponto de vista, e eu chego nele, olha, para que tudo isso se resolva, as escolas, elas vão construir palestras, né, com vistas à diminuição do preconceito e para a gente também poder repensar a nossa identidade. Como é que nós vamos repensar essa identidade brasileira que foi catequizada aí? E com isso, além de promover a tolerância, além de promover o respeito, a igualdade, eu vou desconstruir aquela visão que o Brás Cubas tinha, que era de transmitir o legado. E eu vou ter orgulho de transmitir às próximas gerações uma visão de tolerância, uma visão de respeito, né, e de honradez para gerações futuras. Então eu desconstruo o argumento do Brás Cubas lá no final do meu texto. O que eu fiz aqui, moçada? Isso aqui é um esquema, tá? É um rascunho, não é bem um rascunho, porque o rascunho ele vai desenvolver esses argumentos. Perceba que aqui não tem argumento nenhum desenvolvido, eu desenvolvi no discurso aqui com vocês, mas é um esquema que pode trazer para mim o desenvolvimento de um rascunho e, consequentemente, o desenvolvimento de uma redação logo depois. Então, quero que vocês prestem atenção nas relações que eu estabeleci aqui, que são relações progressivas, que podem gerar uma argumentação progressiva na escrita do texto. Isso aqui é um esquema, e eu quero que vocês prestem atenção nas relações progressivas das ideias e na forma como eu organizei essas ideias a partir da seleção de argumentos que eu fiz e como eu interpretei esses argumentos ao longo do meu esquema, que pode se transformar no rascunho, aliás, que deve se transformar no rascunho e que vai se transformar na versão final do texto, tá? Isso aqui não é o texto, isso aqui é só um caminho para a gente poder escrever um rascunho, desenvolver os argumentos, interpretar esses argumentos, amarrar uns aos outros de forma consistente, para que a gente possa depois escrever a redação. Então, prestem atenção nisso. Comecei falando de Machado de Assis, né, e do legado de miséria que ele não deixou aí para os seus descendentes, essa miséria gerada. E aí falei que essa miséria nossa, no caso do Brasil, ela foi gerada desde a colonização, quando nós catequizamos os índios, tá? Então são duas ideias diferentes aí que a gente tem. Também observei a questão do Estado laico, do papel do Estado laico e no amparo às pessoas, né, a necessidade de amparar as pessoas e na garantia, no processo de garantia de direitos constitucionais, que é dever do Estado. E aí eu começo a desenvolver a minha argumentação lá no desenvolvimento, isso tudo serviu como introdução, e eu preciso recuperar essas ideias ao longo do texto. Um bom texto dissertativo argumentativo, ele recupera essas ideias. De que forma isso está previsto no meu esquema? Aqui, ó, a questão da miséria gerada pela colonização está prevista com esse dado de 65% de católicos, que eu ouvi lá na aula de sociologia, e na análise da imposição religiosa durante a colonização e como isso reflete hoje, tá? Então eu retomo aí essa ideia que está lá na minha introdução. Depois, eu vou retomar aqui a ideia do papel do Estado laico enquanto mantenedor de bem-estar social. Então, é uma ideia que eu também ouvi lá na aula de sociologia, que eu trouxe, está dentro do meu repertório, e eu sigo
uma progressão temática aí. Primeiro eu falei da questão da miséria e da colonização, e depois eu vou falar da questão do Estado. E aí eu vou desdobrar esse argumento na questão da educação, vendo a educação como uma forma de promover aí a diminuição da ignorância das pessoas, né, e uma ferramenta do Estado laico de bem-estar social para promover o empoderamento das pessoas. E aí eu vou lembrar do Sócrates, eu posso até colocar a citaçãozinha do Sócrates aí, amarrando ela dentro desse eixo. Né? Vou colocar aí que quando a gente não é ignorante, a gente comete menos erros, e que a função da educação é trazer esse iluminismo, vamos dizer assim, né? Essa clareza acerca das coisas do mundo. Então, o meu argumento sobre o Estado como mantenedor do bem-estar social, ele se desdobra na educação, né? Por isso que ele está aí em verde, é um desdobramento, uma coisa nova que surge, um desdobramento para a gente poder ter essa progressão temática e progressão das ideias no texto. E aí eu parto para a minha conclusão, ou seja, para a proposta de intervenção. Eu amarro o gancho, né? Já que eu estou falando de escola, eu amarro ali a introdução da minha conclusão com a questão das escolas, como sendo o agente para promover essa mudança, e essa ação que ela vai fazer é a promoção de palestras, né? E posso detalhar isso, como serão feitas, de que maneira serão feitas, com quem serão feitas, é interessante que se detalhe, para eu chegar num determinado efeito. E esse efeito é o repensar da identidade, e aí eu retomo lá algo que está no meio do meu texto, está lá na minha introdução, que é essa questão da colonização, né? Vamos repensar isso tudo, essa imposição religiosa, e aí eu retomo também algo que está lá no comecinho do meu texto, que é o texto do Machado de Assis, ou a referência que eu fiz ao Machado de Assis, só que eu desconstruo isso. Eu não vou reafirmar aquilo que o Brás Cubas disse, né, que não deixou ninguém. Muito pelo contrário, quando eu repenso a minha identidade e quando a escola age com essas ações que eu proponho para diminuir a ignorância e aumentar a tolerância, eu vou ter orgulho de deixar para as gerações futuras um legado de honradez. Então eu estou subvertendo o texto inicial. Mas aí, qual que é o ponto que eu quero chegar para mostrar para vocês? Que o final do meu texto, ele se une ao começo do meu texto. Então eu tenho um planejamento cíclico, né? Ele começa, tem uma cadeia progressiva, eu selecionei as ideias, eu fiz lá na Tempestade de Ideias um monte de coisas diferentes, mas aqui eu selecionei. Além de selecionar, eu organizei, eu relacionei, eu interpretei para defender o meu ponto de vista, que é a ação da escola. Tudo bem? Eu sei que vocês terão dúvidas, eu gostaria que vocês partilhassem essas dúvidas aí na nossa Classroom, tá? Mandem as dúvidas nos comentários, mandem as dúvidas por WhatsApp, por e-mail, e na próxima aula ao vivo a gente vai conseguir retomar isso. Vou deixar alguns exercícios para vocês também, para que vocês possam fazer durante a semana. Muito obrigado por me assistirem até aqui e até a próxima.